Olá, meu nome é Nayara Kelly, eu sou aluna do 8º período da Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão de São Francisco, FACESF, que fica em Belém do São Francisco, Pernambuco, e faço parte do grupo de pesquisa em neurodesenvolvimento, habilidades cognitivas e socioemocionais e inclusão, NIHAB, dessa mesma faculdade. Esse grupo ele é coordenado pela minha professora e orientadora de pesquisa, e também coautora deste trabalho, Lucimere Bezerra. E como dito no resumo, esse trabalho ele se trata de um ensaio que foi estruturado como planejamento para algumas pesquisas futuras. E ele está sendo submetido nesse evento de prática porque a gente viu aqui a oportunidade de colocar em reflexão alguns aspectos que são objetivos do nosso estudo. Então, consegui trazer a teoria para a prática e também encontrar na prática um pouco da teoria. Para contextualizar a minha fala e o que é trazido no ensaio, se a gente voltar na história da humanidade e buscar rever como os saberes ele era lidado, a gente vai ver que alguns dos grandes saberes da humanidade foram manipulados por organizações específicas, como é o caso da religião, que foi manipulada pela igreja, e da política, que foi manipulada pelo Estado. Então, foram saberes que foram suprimidos, foram guardados, controlados e administrados ao bem-querer dessas organizações. O que a gente teve daí foi uma retirada da autonomia das pessoas sobre esses conhecimentos e sobre si próprias. Peter Buck, ele explica isso bem melhor e ele fala como se dá cada área do saber. Ele explica como o que é a informação, ele explica o que é o conhecimento, explica o que é a sabedoria e ele traz como foi que cada um desses saberes como ele foi manipulado e o que os caracterizam, né? Refletindo sobre isso, a gente pode perceber que existe uma relação entre esses saberes e o conhecimento parece estar entre esses dois saberes, entre a informação e entre a sabedoria, porque o conhecimento ele vem como algo que é criado por nós, algo que nós desenvolvemos a partir das relações. Diferente da informação, que é aquele conteúdo que ele é aprendido, e da sabedoria, que é aquele conteúdo que é exposto, que é efetuado dentro das nossas experiências. Se a gente for lá em Marcondes e Lakatos, a gente vai ver que elas explicam detalhadamente como alguns desses conhecimentos eles se configuram e qual a importância institucional que eles têm na sociedade. Se a gente for lá em cima, a gente vai perceber que ele nos apresenta como esses conhecimentos eles mudaram de uma estrutura hierárquica e padronizada para uma estrutura em rede, para uma estrutura homogênea e interconectada. Isso tudo tem muito a ver com a história da sociedade e com os problemas atuais. Porque se a gente for olhar para a psicologia, a gente vai identificar uma série de problemas de ordem interpessoais. E esses problemas de ordem, a princípio epistemológicas, eles me fazem questionar, por exemplo, por que há quem queira privatizar o SUS? Por que os cidadãos e as cidadãs não conhecem os serviços de assistência? Por que, às vezes, é tão dura a garantia de direitos dentro do contexto jurídico? E por que, às vezes, as crianças e os jovens saem da escola, da educação básica, inseguras do que elas sabem e de quem elas são? Eu não sei a resposta para essas perguntas, e é justamente por isso que eu as faço. E talvez seja voltando lá e trazendo esse conteúdo da história da humanidade, como esses saberes eles foram manipulados ou preconceituados, criados, inventados,
que a gente consiga identificar como esses problemas se dão. E a proposta é nesse sentido, é a gente conseguir trazer esse conteúdo teórico para as nossas realidades práticas e também conseguir identificar dentro das práticas onde é que estão esses fatores epistemológicos, esses fatores históricos, porque é conseguir identificar isso que a gente vai conseguir modificar as relações, não é verdade? E aí, o conteúdo que a gente traz, ele não é concreto como a maioria dos trabalhos, mas eu acredito que ele pode ser útil, porque a gente pode convergir esses trabalhos. Talvez a gente consiga identificar nas outras apresentações onde é que estão esses problemas de ordem histórica e também conseguir trazer para esse contexto e essa revisão histórica sobre a humanidade e seus saberes essas problemáticas. E acho que o que a gente deixa aqui de contribuição é a busca por unir essas polaridades, que são, no fim, complementares e necessárias, indispensáveis para que a gente consiga uma mudança efetiva. Porque em algum momento a gente vai precisar voltar na teoria, em algum momento a gente vai precisar entender o contexto geral e talvez trazer esses fenômenos em específico sobre os saberes seja algo que possa ser muito útil para a efetividade da nossa prática. E assim, eu espero que a gente esteja conseguindo contribuir. Tchau.